diretor do CEP Lagos, combatente sindicato aqui, né, dos professores. Bom dia, Augusto Rosa. Seja bem-vindo. Bom dia a todos aí que estão ouvindo a gente. Bom dia para vocês aqui que estão no estúdio. Espero a gente conseguir esclarecer um pouquinho das confusões enormes que estão acontecendo aí na educação, né? E o que tem acontecido nessa pandemia maluca da nossa vida. Engraçado, Augusto, que desde a última vez que você veio até aqui não mudou muita coisa, né? Pois é, na verdade piorou um pouquinho, né? A gente está tendo problemas diários aí, né? De agravamento da crise aí que a gente tem na pandemia e piorando mais ainda se a gente associar à educação. Tive mais problemas aí que estão aparecendo. E agora, esses problemas muito associados a atividades remotas, né? E também algumas prefeituras que querem teimar em voltar às aulas no meio da pandemia. Continua essa sanha toda aí por volta de aula, né? Aqui na região dos Lagos, a gente está com um problema mais grave na rede estadual, né? O secretário de Educação chegou a anunciar a volta para o dia 5 do mês que vem, depois retornou, voltou atrás, no caso das aulas. Mas eles já estão, tanto o Cabo Frio, né, como a rede de Búzios e a rede estadual, estão querendo que os profissionais técnicos administrativos voltem à escola, mesmo sem alunos. Então, a gente está tendo um fluxo grande de profissionais que estão aqui moram, muitas vezes residem fora do município, né, estão transitando e indo para as escolas e sem a menor infraestrutura. Né, a gente está denunciando isso, que a infraestrutura da escola é a mesma, como se não tivesse pandemia, com praticamente nenhum tipo de EPI, nada sendo oferecido aos profissionais. Olha, o Estado convocou esse mês agora, né, no final de agosto, e Cabo Frio fez uma convocação também em agosto para o retorno, comemorando que o secretário de Educação, Ian Carvalho, ele apresentou um memorando, tirou do nada o memorando, dando autonomia para as direções de escolas convocarem os profissionais administrativos, ao nosso ver, sem motivo, inclusive, né, que fica ao bel prazer da diretora da escola, o diretor da escola, fazer essa convocação por algum tipo de necessidade, isso fica em aberto. Então, uma coisa é uma situação emergencial, uma coisa é um profissional que precisa acessar um documento específico na escola, e nesse memorando, né, essa documentação interna da secretaria, eles não explicam que situação que é extrema a ponto de ter que ter um profissional indo durante a pandemia na escola. Então, fica um rodízio, que cada direção de escola, cada colégio faz o rodízio que quiser, chama o profissional. Exatamente. Então, isso está causando uma discrepância muito grande, né, uma diferença muito grande de uma escola para outra, como é que isso está sendo feito. E, assim, inclusive, profissionais readaptados sendo convocados. Pessoas que já têm problema de saúde, professores que, por acaso, estão em atividade administrativa por estarem com alguma dificuldade de saúde, estão sendo convocados para, no meio da pandemia, trabalhar, né, na escola, ao nosso ver, sem motivo nenhum. Isso é uma coisa que não dá para compreender, que é essa falta de uniformidade nessas decisões relacionadas às escolas, né? Como é que escolas do mesmo município, do mesmo estado, cada escola tem uma decisão diferente, uma forma de atuar, assim, em relação a algo tão grave que, ao mesmo tempo, exige ações conjuntas, que é a questão da pandemia e como vai se proteger os profissionais em relação a essa doença. A gente tem um problema que é até maior. Agora a gente está... a nova tentativa dos órgãos, né, governamentais é estabelecer esse critério de bandeiras, que é muito subjetivo. Né? A própria Fiocruz, por exemplo, questiona isso. Porque, por exemplo, vamos sugerir que a gente tenha um sistema que avalie realmente com grande testagem, quantidade de casos que seja muito bem controlada, coisa que nós não temos, um aumento do número de leitos, que também nós não temos, e você classificasse Cabo Frio, ao Arraial do Cabo, por exemplo, com uma bandeira, sei lá, verde, né, que seria uma situação tranquila. Os profissionais não trabalham, não moram só em Arraial do Cabo. Eles moram em Cabo Frio, eles moram em Rio das Ostras, eles moram em São Pedro da Aldeia. Então, teria que ter uma condição controlada em toda a região dos lagos. O governo do estado, por exemplo, classificou praticamente todo o interior do estado como bandeira amarela. Não se sabe por que essa bandeira amarela, porque Cabo Frio, né, o gabinete de crise de Cabo Frio considera Cabo Frio como bandeira laranja. Ou seja, os governos estão utilizando critérios diferentes para classificar essas bandeiras. Rio das Ostras também é bandeira laranja. Exatamente, mas para o governo do estado é amarela. Então, o que ele faz? Ele convoca os profissionais para retornarem ao trabalho, porque no critério do estado é diferente do critério do município. E pior, mais grave do que isso, que é a região inteira que tem que ser tratada. O profissional que trabalha em Cabo Frio não reside em Cabo Frio apenas. Então, eu estou transitando, ele pode estar vindo num local onde ele está numa situação mais grave para outra, porque ele está sendo convocado para trabalhar. Então, é uma bagunça isso. Né? E, na verdade, há uma pressão muito grande das escolas particulares e muitas vezes do comércio, como a gente tinha falado aquela vez aqui, né? Para voltar a uma espécie de normalidade da relação do mercado e das coisas voltarem a funcionar. Quando a gente fala dessa inter-relação, né, nos municípios, a gente está falando de todos os municípios, porque tem professores que
atuam, inclusive, em mais de um município. Sim, né? sim. E Maior parte. aí mora, por exemplo, aqui, mas trabalha em Búzios e Arraial, e não tem como, todos estão circulando o tempo inteiro. Exatamente. E aí, Agora, que bandeira, que critérios são esses? Porque nada disso é muito explicado para a população, eu não sei se para as entidades representativas, porque não dá nem para acreditar que a gente está nessa bandeira em Cabo Frio. Pois é isso que eu falo, a gente tem uma dificuldade muito grande. O governo federal tem uma classificação diferente do Estado e que, por sua vez, os municípios também. Então, Cabo Frio considera a gente aqui, né, o município de Cabo Frio como bandeira laranja, só para dar um exemplo de Cabo Frio, né? Não sei todos os casos. O Estado considera como amarela. O federal nem sei que cor que é. Então, é um arco-íris de argumentações que não tem fundamento, porque nós estamos no meio de uma situação muito grave de pandemia. Enquanto isso, são escolas sem infraestrutura, né? Escolas que não têm nem bebedouro funcionando, nem banheiro funcionando direito e querem acreditar que dá para ter uma atividade normal nessas escolas relacionadas a distanciamento social e outras questões que envolvem a proteção contra o coronavírus. Durante esse tempo de pandemia, não teve oportunidade de reformular tudo isso no interior das escolas, e inclusive dar infraestrutura, reformar, melhorar o ambiente de trabalho, já que foi um tempo considerável? Olha, tempo teve, mas assim, nesse período de pandemia, as prefeituras e o governo estadual também, em parte, né, ocuparam o seu tempo para fazer a demissão de contratados, por exemplo, para poder fazer contratação de plataformas digitais que não educam, não ensinam. E essa parte da infraestrutura das escolas não vem nenhuma das redes sendo feita. Então, tanto as redes de Arraial do Cabo, Cabo Frio, como Búzios e rede estadual, não tem nenhuma modificação do ambiente da escola significativa, por exemplo, para adequar uma pandemia. Então, o único município que ainda não convocou para retornar o trabalho dos profissionais administrativos aqui da região é Arraial do Cabo, mas já aprovou um pacote, quer dizer, um plano de retorno, que nós, inclusive, debatemos no Conselho Municipal, começamos a debater no Conselho Municipal de Educação de lá, que é um plano completamente que não estabelece, por exemplo, o que significa estar em condições de retorno. Apenas diz quando entidades competentes definirem como, com essas bandeiras, o que é atividade competente, que entidade competente, que tipo de níveis de contaminação, quais os indicadores que determinam. Nós perguntamos isso para a Secretaria de Educação e a gente não tem resposta. Então, assim, é tudo muito subjetivo e parece que é uma questão muito política, de que eu tenho interesse de retornar para algum interesse econômico da região e você não tem adaptação nenhuma das escolas. Agora, além dessa questão toda do retorno das aulas, a cada um desses 3 municípios que você citou tem problemas pontuais acontecendo. Vocês realizaram um protesto ontem, né, em frente à Prefeitura de Cabo Frio mais uma vez, e o tema do protesto já é conhecido de todos nós. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, na volta dos comerciais? Fazer aqui uma expectativa. Tchan, 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 tchan. Você que é da área de educação, está envolvido na educação e quer participar aqui e emitir sua opinião ou fazer perguntas, entre em contato com a gente, tá bom? Agora, 10 em ponto na estação Zap, 229-9908-3807. Emergencial, porque eles não estão vinculados à prefeitura, formalmente. E aí, ontem, especialmente, né, grande parte do protesto foi em função de desvincular esses profissionais, que alguns deles até conseguiram receber auxílio emergencial por 1, 2 meses, teve seu auxílio suspenso, e para o governo federal, eles estão roubando o governo, como se eles fossem vinculados com o emprego público, recebendo pagamento. Da Covid, tem que devolver. Exatamente, ainda recebe. E a prefeitura não desvincula, não consegue explicar por quê, não recebe também, porque eles, inclusive, pediram para ser recebidos da prefeitura, chegaram, não tinha prefeito, não tinha vice-prefeito, não tinha secretário. Nenhum representante para receber a Parece que só trabalhava quem estava na secretaria, porque não tinha ninguém, né, nenhum cargo de confiança estava na prefeitura naquele momento. Ninguém ia consumar nada. Então, ninguém podia receber, pelo menos foi o argumento, ou então souberam da atividade, foram embora, não sei se alguém foi tomar um café e não voltou mais. O fato é que não tinha ninguém na prefeitura, e isso é constante, a gente pautou essa discussão desde o período da demissão, para que eles fossem pelo menos desvinculados, né? A gente queria readmissão desses trabalhadores, porque não tem o menor sentido uma demissão na pandemia. Mas não foram readmitidos, e eles não foram desvinculados. E aí, interessante, que a gente ontem encontrou alguns trabalhadores que não se desvincularam, não deixaram de trabalhar com a prefeitura só nesse ano, na época da pandemia. Tem gente que está há 2 anos já fora da prefeitura. Caramba, e continua vinculado. O que é isso? Exatamente. E não conseguem pegar o auxílio emergencial, porque estão, nesse momento, desempregados. E não conseguem... Isso aí foi um problema grande, muito sério, né? Porque muita gente estava contando que ia conseguir esse auxílio no meio desse desemprego, essa questão toda da crise, e descobre que ainda está vinculado
as suas funções nas prefeituras. Exatamente. Não foi só Cabo Frio, você está citando Cabo Frio agora, mas aconteceu em outras cidades também. A gente está aqui na região que tem tido muita queixa com relação a Cabo Frio, tá? Que o número de demitidos foi absurdamente grande, né? O sindicato, inclusive, tem ajudado, né, como pode, com cestas básicas e tal, porque a situação é dramática desses profissionais. E a gente pega uma situação como essa, eles vão até o Recursos Humanos, né? Inclusive apareceu uma ex-servidora com mensagem direto, né? Não lembro se era Facebook, se era WhatsApp, com o prefeito, dizendo: não, vá apenas no Recurso Humano da SEMI, da Secretaria de Educação, você resolve. Eles vão lá, mandam para a prefeitura, manda pegar a prefeitura, manda para a SEMI de novo, entregam documentos que não servem para nada, né? Você está desvinculado. Sim, mas formalmente não está. Então, para o governo federal, mesmo eles fazendo recurso com relação a essa desvinculação, eles sempre perdem, não conseguem nada. Então, alguns deles estão ameaçados de ter que devolver o auxílio emergencial no período de desemprego. Como se tivesse desumano. Completamente desumano, absurdo o que está acontecendo. Já foi uma pancada ser afastado do trabalho, ser demitido. A suspensão desses contratos mexeu com a vida de muitas famílias. E a gente fala de um número X, quantos foram? Aqui, só na educação aqui foram cerca de 3 mil. 3 mil, mas 3 mil? A última foi... A maior parte da emissão foram cerca de 2.400, uma vez só. Quantas famílias, então, você tem todas essas pessoas contando, né, um mínimo aí de 3, 4 em cada família, quantos foram atingidos? Agora, como é que funciona essa máquina administrativa em relação à desvinculação de contrato? Olha, você tem que comunicar, é uma burocracia que a prefeitura tem que ser responsável em fazer. Então, a gente não consegue entender qual é a complexidade disso. Mas isso não traz problema também para o município? A princípio, não, porque não está gastando, né? A preocupação do município é que ele não desvincula, talvez porque antes da pandemia, né, não tivesse uma necessidade disso aparecer esse problema, né? Mas alguns outros profissionais já tinham tido problema com isso. Na época, por exemplo, que o Tribunal de Contas começou a questionar mais de 2 vínculos. Então, alguns profissionais de educação, naquele período, tiveram que abrir processos administrativos para se desvincular, que não trabalhavam mais na prefeitura. Augusto, na época que você fez esses questionamentos aqui, a prefeitura chegou a responder a gente dizendo que bastava ir até lá e pedir a desvinculação que aconteceria. Tá acontecendo isso mesmo? Não estão fazendo. Eles chegam lá com um documento que não serve de nada, continuam vinculados, é o que eu estou dizendo. Eles continuam fazendo isso, continuam dizendo que é simples, é só ir no recurso humano e resolver, e na verdade não conseguem resolver. Então você chega lá, puxa o cadastro do cara, né? Quando bota o CPF dele, consta que tem vínculo ainda com a prefeitura. Se é um problema do entendimento, da comunicação entre o governo municipal e federal, não é preocupação do servidor. Quem tem que resolver isso é a prefeitura. Ela que entra em contato, vá a Brasília, se for o caso. Não cria uma situação de um servidor tem que entrar na justiça, tem que tentar fazer um recurso, e aí, como o tempo vai passando... Perdeu o auxílio, não adianta mais nada. Como é um caso emergencial, já era. Logo termina o prazo para que receba esse valor emergencial e não vai conseguir acessar esse benefício. Já estão sendo cobrados. Totalmente. Já estão sendo cobrados para devolver o dinheiro. Alguns que conseguiram 2 ou 3 parcelas, 2 ou 3 parcelas estão sendo cobrados para devolver o dinheiro para o governo federal. Agora, eu até estava comentando aqui, né, antes de você chegar, que a situação dos servidores é complexa e não é só dos servidores da educação. A gente tem visto aí reclamações dos servidores da saúde, que a situação continua complicada, grave, e diversos outros setores. Na verdade, toda a categoria de servidores municipais de Cabo Frio vem sofrendo, que é a questão do pagamento, do escalonamento. Como é que está esse trem? Olha, eu estava comentando aqui, né, a gente tem que todo dia, né, tá tentando fazer um levantamento diário, né, do sindicato, para saber quem recebeu naquele dia, porque o governo não tem critério nenhum para fazer esse pagamento. E, às vezes, quando solta um calendário, geralmente não o cumpre. Então, não adianta muito contar com o calendário da prefeitura, né? Hoje, por exemplo, nesse momento, né, que a gente levantou agora, todos os profissionais que recebem por recursos próprios, né, que não recebem pelo Fundeb, né, cedidos também, permutados, aposentados, ninguém recebeu desse grupo inteiro. Então, praticamente, a prefeitura só pagou quem veio com verba federal, ou seja, não dispensou nenhum centavo ainda para pagamento. Então, isso está acontecendo já há muito antes da pandemia, e evidentemente que a pandemia veio culpada de tudo, mas a gente tem uma quantidade que a gente tem informação que é muito grande de comissionados da prefeitura e que esses não são demitidos. Engraçado, os contratados de educação são, e agora nós não temos um professor para fazer as atividades remotas que a Secretaria de Educação está querendo fazer. Explica para os nossos ouvintes a diferença entre comissionado e contratado. Comissionado é aquele que o prefeito escolhe quem ele quer contratar. Tem as chamadas portarias, né, que a gente ouve falar aqui.
Então, um secretário de, por exemplo, uma pasta qualquer, fazenda, ele pode definir quantos cargos de confiança ele quer. Ele pode fazer com 5, com 10, com 15, ele pode definir quantos ele quer na secretaria dele. E são esses cargos que entram sem nenhum tipo de seleção, por apenas indicação. Isso é muito temerário, quando você tem uma folha de pagamento enorme, com cargos comissionados, né? E você não está pagando sequer os concursados. Então, concursados, contratados, enfim. Então, a questão é, há uma dúvida enorme sobre para que eu quero uma prefeitura como essa. O antigo secretário, né, o senhor Clésio, ele falava que a folha chegava, às vezes, a 4,5, 5 milhões uma folha de comissionados, né? A gente tem muita dificuldade de aferir isso, não tem muita transparência. Mas uma coisa aceitável, uma prefeitura como essa, não chega nem a 2 milhões de folha de comissionados para toda a secretaria. Não tinha necessidade de ser a 2. Então, assim, é muito dinheiro. E aí, quando você vê que falta uma parcela pequena para ser paga, porque o Fundeb paga quase tudo, né, uma diminuição desses comissionados resolveria, por exemplo, o pagamento de praticamente toda a educação. Como é que está a questão dos aposentados, do profissional de educação que é aposentado? Então, a gente tem um rombo gigantesco no IBASCAF, de muitas gestões, né? A última gestão do IBASCAF, que foi indicada pelos sindicatos, né, começou a contabilizar esse rombo gigantesco. Eu tenho uma entrevista interessante de vocês conversarem aqui com o Zé Renato, com o pessoal que foi da presidência do IBASCAF. Quando eles começaram a cobrar as dívidas, eles foram exonerados, né? Simples assim. O prefeito Adriano exonerou quando eles começaram a cobrar dívidas sobre o sistema não só da Previdência, mas também com o sistema de saúde, que é o PASMED. E os repasses são sempre feitos atrasados e só repassam o valor da folha, ou seja, não repassam tudo que é descontado, que deveria ser passado. Então, esse rombo a cada ano aumenta mais, né? E os aposentados, eles estão com problemas já para receber, deveriam ter prioridade no recebimento, ser os primeiros a receber. Você vê, agora, por exemplo, não receberam ainda esse mês. Então, alguns os profissionais do Fundeb receberam, os aposentados não receberam, descumprindo a lei municipal que diz prioridade do recebimento dos aposentados. É uma caixa preta. A gente consegue hoje ter uma noção da dívida, em função da última gestão, que foi exonerada pelo Adriano, inclusive, por isso. Até então, nem isso tinha. Até então, nem isso tinha. A Denise Alvarenga aqui nos comentários, nós estamos transmitindo também pela página da Prensa de Babel no Facebook e pelo nosso canal no YouTube, e a Denise Alvarenga comenta aqui sobre a questão da prioridade para os aposentados, né? Deveriam ser os primeiros a receber. Sim, isso é lei municipal. É exatamente isso, é lei, né? Mas... Já ganhamos, inclusive, na Justiça, o sindicato já entrou com a ação judicial para a lei ser cumprida, né? A prefeitura já foi multada, já chegou a ter a meta. Cada mês, a gente tem que novamente alimentar lá os dados para a ação, dizendo que, olha, mais uma vez atrasou, mais uma vez não cumpriu. Né? E, de vez em quando, acontece de a prefeitura ser ameaçada de juízo para poder fazer a prioridade de pagamento. Ainda no município de Cabo Frio, como é que está a articulação para pressionar aí a prefeitura? O que o sindicato tem, além dos protestos que nós estamos acompanhando alguns, como é que está a movimentação de articulação, até com os outros servidores, né, de outros servidores de outros sindicatos e outras representatividades dentro do município de Cabo Frio? A gente tem tido uma articulação muito grande com a comunidade escolar agora, né, que a gente tem dando uma prioridade em função de todas essas dúvidas com relação à atividade remota, né, que a gente não chama de ensino remoto, que não é ensino isso que está sendo feito, e em função também da questão da própria greve pela vida, né, de não retornar ao trabalho. E a gente tem feito uma articulação interessante com pais, né, responsáveis. Aqui em Cabo Frio tem uma organização de pais atuantes, né, fazem atividades, participam do Conselho de Alimentação Escolar, participam do Fundeb, né, que são conselhos que fiscalizam a gestão do dinheiro que vem do governo federal. Então, a gente fez, por exemplo, uma live, né, uma transmissão ao vivo, na semana passada, há uns 10 dias, com responsáveis e pais. Fizemos plenária com os pais agora de Búzios, inclusive, vamos fazer também com o Cabo Frio novamente. E temos feito um contato muito grande com os estudantes também do próprio movimento estudantil para tentar fazer esse trabalho de esclarecimento na população. É a nossa prioridade agora. A gente tem uma boa relação com os outros sindicatos, né? Mas, evidentemente, o nível de mobilização, às vezes, varia muito de um sindicato para outro. Então, a gente tem contato muito com o Sindicaf, né, que é o sindicato que abrange os outros servidores, né, a Associação da Guarda, etc. Mas, assim, atividades conjuntas não estão sendo feitas. O CEP tem praticamente feito atividades, né, de atos da educação e tentando fazer essa articulação com a comunidade escolar. Que a gente está dando aqui essa visibilidade, né? O evento, por exemplo, que vocês ontem, essa manifestação não só na prensa, né? Só na prensa e aqui. Aqui na estação. Então, assim, aqui na estação em tempo real, né? Em tempo real. Então, assim, e por outro lado, a gente já falou inúmeras vezes aqui, inclusive conversando, em conversa de bastidores, a gente disse isso, que é um sindicato atuante, organizado e que funciona ao certo lado.
Tem muito a ensinar, né? Acho que uma articulação entre sindicatos e intercâmbio poderia ser muito interessante, que teria, então, um braço forte de reivindicação por parte do servidor em relação aos seus direitos dentro do município. Eu me recordo até que nós chegamos a cobrir, a prensa cobriu ao vivo, e depois nós falamos aqui na Estação Notícias também, um encontro que acabou acontecendo, mas não foi organizado entre a CEP Lagos e os trabalhadores da Concercaf, que estavam reivindicando a mesma coisa, Sim. que era a questão dos salários em frente à prefeitura, e terminou que vocês se encontraram ali. Essa união dos sindicatos, esse trabalho fortalecido, seria muito bom para eles, porque o CEP já é o que é. Né? Então, agora, os servidores que estão sendo praticamente obrigados a cumprir as suas funções nas escolas, mas, a prefeitura acabou de fazer uma lei para garantia adicional de insalubridade para os servidores, né, para ampliar o valor da insalubridade. O que é isso, gente? Na verdade, a prefeitura agora está só começando a cumprir a lei. É o contrário, na verdade não aumentou nada. Na verdade, a legislação aqui, ela aplicava uma legislação municipal que é completamente fora da legislação federal, com relação ao adicional de salubridade, para aqueles profissionais que limpavam banheiros coletivos, ou seja, já tem súmula do Tribunal Superior do Trabalho, já pacificado sobre esse tema, de que aqueles que fazem limpeza de banheiros coletivos recebem insalubridade. Então, a limpeza do banheiro da escola não é brincadeira. Né? Então, vamos falar a verdade? Agora eles estão só garantindo o que já era direito em lei. Na verdade, é um passivo trabalhista feito pela prefeitura de anos que não pagava esse direito para os servidores. Nem, na verdade, fazia perícias ambientais, nem reconhecia a situação deles. Então, isso tudo certo também, já tem uma batalha de quase 2 anos aí, fazendo essa discussão dessa novidade. Fizemos uma discussão técnica, apresentamos a legislação, fizemos uma discussão, dispusemos, inclusive, acompanhar as perícias nas escolas, que até hoje não aconteceram, né, a burocracia danada, não foi feito. E falando, pelo menos você tem que começar a regular, pagar os adicionais e os equipamentos de proteção. Tem que ter luva, tem que ter máscara, tem que ter tudo isso antes da pandemia, né, gente? E isso não aconteceu. Esse equipamento de proteção praticamente não existe na Secretaria de Educação. E esses profissionais praticamente fazem a parte de limpeza de sanitários, etc., do jeito que dá, da forma que está, como se tivesse feito na sua casa. Câmara de Vereadores, como é que está a situação? Mudou um pouco de lá para cá, das últimas vezes que nós estivemos conversando com vocês, da ação deles em relação a ajudar, o papel deles é fiscalizar, cobrar. Como é que diz aí o pessoal na gíria? Tirou daqui, era exatamente isso que eu ia perguntar. É porque não tem como não perguntar, né? Porque a gente acaba esquecendo dos vereadores, eles têm uma função, né? A gente teve uma visita à Câmara aí, bem tumultuada nesse período da reforma, que o prefeito Adriano tentou, inclusive, diminuir os salários, né, que era aumentar a alíquota previdenciária, que é uma diminuição de salário. Né? E foi nesse período que a gente foi à Câmara, fez uma pressão muito grande, etc., no sentido de não votar. Agora, a relação que a gente tem com a Câmara, infelizmente, é a relação de pressão quando algum projeto estapafúrdio vai para a Câmara votar. Participação é muito difícil. Né? A gente acha que tem hoje um vereador, talvez, que participe das atividades, né, dos servidores públicos, né, que é o próprio Rafael Peçanha. Eu não vou nem falar aqui, porque eu não faço campanha para ninguém também, mas é um vereador que participa, que atua, inclusive, foi o que aplicou, inclusive, a proposta nossa de previdência, né, conta para o projeto de lei do Adriano, mas não temos outras que participam, que têm uma atuação. Né? Uma coisa muito pontual, participar, fazer um comentário no blog, etc., fazer uma coisa aqui ou ali, mas não tem, de fato, na Câmara de Vereadores, uma resistência à Prefeitura de tudo que está acontecendo. Essa situação específica aí, da desvinculação desses profissionais para poder a Câmara não se manifestou sobre isso, não há uma possibilidade de que uma pressão da Câmara favorecesse, trouxesse à tona, mais evidentemente, o assunto? Há um projeto que foi escrito, não li o projeto ainda, mas há um projeto sobre isso, que trata desse assunto, né, que está tramitando. Agora, os sindicatos não foram consultados sobre isso, né, ainda sobre essa discussão. A gente não tem nenhuma informação se isso tem possibilidade ou não de aprovar. Essa semana a gente teve informação de que alguns vereadores estavam se mexendo em função da quantidade enorme de trabalhadores que estão envolvidos nisso, e a gente ainda vai tentar se informar um pouquinho, para ver se a gente tem possibilidade de aprovar. Eu acho é uma questão política, eu acho que assim, é uma questão de vontade política. Então, se a prefeitura quiser resolver, ela resolve. A Câmara não se reuniu? Todo mundo não assinou o documento para poder fazer um requerimento para atender o pessoal, os ambulantes da praia? Né? E a gente sabe muito bem que fazer requerimento não significa que vai ser atendido, mas
todos não assinaram, por que não poderiam fazer algo nesse sentido? Afinal de contas, quem está na Câmara, de alguma forma, dependeu da área da educação, porque senão ele não estaria onde ele está. Né? Passou. Todo mundo teve professor na vida. É importante dizer que todo profissional é importante, né? É evidente que a educação, a saúde, a gente sabe que tem uma comoção grande com a população quanto a isso, mas é um absurdo. Porque a população compreende que sem educação a gente já está com tanta dificuldade, se não tiver educação ainda, então todo mundo compreende que tem que ter uma ação grande relacionada à defesa dos direitos dos professores e dos profissionais de educação. Sim, eu estava vindo para cá agora, para a rádio. É uma esperança de melhoria de vida da população, é a educação dos seus filhos. Exatamente, e a população fala mais com a gente. Eu estava vindo para cá na rádio, 2 vezes fui parado para perguntar, as pessoas reconhecem, perguntam como estão as coisas. E aí, o secretário recebeu vocês, não recebeu? Mas teve agora uma novidade que o secretário de Educação não está querendo receber o CEP, porque ele quer determinar quem do CEP, quem da categoria pode conversar com ele. Então, ainda temos isso. Né? No momento de pandemia, de gravidade, a gente tem problema de negociar com o secretário de Educação que não quer receber a comissão do sindicato, de 3 pessoas. Então, a população pergunta para a gente na rua, reconhece, os nossos atos, eles já aderem, eles aplaudem, né? Já tivemos um caso de manifestação passando na beira da praia, com os próprios ambulantes doando água para a manifestação, aplaudindo a gente. Assim, é importante que isso aconteça, mas a gente tem muita dificuldade de avançar com essa prefeitura, com esses governantes que estão aí. E a Secretaria de Educação só tem uma coisa em comum em todas elas, que é, aqui na região, que é a intransigência, né, e a falta de diálogo com os trabalhadores. Isso acontece em Arraial do Cabo, acontece em Búzios, acontece em Cabo Frio. Na rede estadual nem se fala, né? Todos esses municípios prepararam planos de volta, planos de organização de trabalho remoto, etc., sem fazer um minuto de conversa com os sindicatos, com o movimento ou com os próprios profissionais de educação nas escolas. Apenas chega tudo pronto para eles e tudo dá errado. Dá até o nome de um projeto, né? 1 minuto de conversa, que eles poderiam fazer alguma coisa que pudesse ter um diálogo com a comunidade. É difícil demais. A gente está aqui, né, a gente tenta ter né, tudo menos democracia. Vamos falar, então, dos outros municípios, porque aí você tem novidades sobre novidades. Você tem as colocações do que está acontecendo nos demais municípios do entorno. Agora, 10h23. Voltamos, então, com Frente a Frente na estação, a parceria T74 FM e a Prensa de Babel, hoje com Augusto Rosa, ele que é representante do CEP Lagos, do Sindicato dos Profissionais de Educação da região dos Lagos. E a Iva deixou no final aqui para ele a questão agora de entrar em outros municípios, né, Iva? Complexidades, né? Não é novidade, são as complexidades. Meu Deus, o que é isso? Como é que estamos nas demais cidades? A gente está numa greve de meses já, né? Em armação de Búzios, né? Uma greve pela vida, porque a prefeitura convocou de forma completamente irresponsável os profissionais a retornar às escolas, né? Os profissionais administrativos, vale lembrar. E por isso eles tiveram que decretar greve, porque senão aqueles que não querem retornar, não puderem retornar, né, poderiam estar recebendo falta no meio de uma pandemia de coronavírus. E a negociação está muito difícil. Nós conseguimos, através do Ministério Público do Trabalho, fazer uma audiência com a Secretaria de Educação, que nem recebia o sindicato. Né? Então, nós conseguimos fazer essa negociação, estamos tentando avançar, e a Secretaria, agora que está apresentando, depois de ter convocado os profissionais a mesas, agora que o Ministério Público do Trabalho está perguntando qual é o plano, né, de organização da escola para preservar a vida desses profissionais que já estão trabalhando mesmo, estão sendo convocados mesmo. E a gente viu o plano, né, tentando discutir em conjunto, é desastroso, não tem nada específico, não tem critérios de quais indicadores, né, que você vai dizer que está tranquilo para retornar ao trabalho. Enfim, equipamento de proteção, não está claro isso, não tem nas escolas, né, praticamente o que eles dão é disponibilizar um dispenser com álcool em gel, mas nada disso. Não é suficiente. Nada, absolutamente nada. Então, assim, a própria Secretaria de Educação também não tem estrutura, não está respeitando os critérios, né, de distanciamento da própria Secretaria. Então, quer dizer, que exemplo para poder fazer nas escolas. E a gente está com muita dificuldade de fazer negociação, está negociando através do Ministério Público do Trabalho. Entendeu? Bom deixar claro isso. A prefeitura reuniu com o sindicato. O Ministério Público determinou a reunião. Foi obrigado a reunir, e mesmo assim não avança, porque muito pouca coisa é colocada, o plano que eles apresentaram é muito ruim, a gente fez diversos destaques no plano, né? E principalmente sem discussão com as escolas, novamente. Né? Então, fazem um plano, uma discussão sobre o que é necessário, eles apenas colocaram para as escolas fazer um debate com orientações muito genéricas, e a gente falou, não, você tem que primeiro estabelecer critérios. Por exemplo, se eu quero fazer uma atividade presencial,
na escola, quantas vezes por dia eu tenho que higienizar a escola, né? Para depois a escola dizer, olha, para fazer isso aqui eu preciso de tantos profissionais. Então, falaram, vocês definem aí o que vocês precisam, sem uma avaliação técnica, sem discussão do que é necessário, feita por um profissional de saúde, sem participação, a nosso ver. Eles dizem que tem, mas a gente não sabe quem é. De ninguém da área de saúde para orientar, ou seja, simplesmente fazendo um documento para constar que o Ministério Público cobrou que as prefeituras fizessem uma organização, um planejamento desse retorno ao trabalho. Então, a gente está numa situação muito difícil em Búzios. E não é o único problema, também não é esse. Búzios apresenta outros problemas aí, que a comunidade escolar, pelo menos, parece estar bem engajada com vocês lá nessas discussões, né? Nós temos um problema seríssimo também com relação à segurança alimentar, né? A distribuição dos kits alimentares, Sim. que não foi feito, né? E os pais, inclusive, tem uma organização de pais em Búzios que é muito boa, né? Eu vou até depois mandar para vocês o link da página deles, se vocês puderem. Eles estão ligados aqui na entrevista. Estão aqui comentando. Situa aí para os nossos ouvintes o que está acontecendo em relação à questão da alimentação lá. Não tem alimentação, essa é a questão. A alimentação não está sendo distribuída, né? E a prefeitura, inclusive, agora vai ter uma proposta de um auxílio para ser pago, né? Mas a questão do dinheiro da merenda para ser utilizado, tanto Cabo Frio como Búzios, não utilizou o recurso da merenda para distribuição. Isso, vamos lá, quase 5 meses sem as aulas, por conta da pandemia, e acredito que só na primeira semana teve alguma distribuição, mas em relação a isso, os kits não chegaram? Os kits que foram distribuídos em Búzios foi da assistência social, não foi com verba. Não foi da merenda. E a verba da merenda fica onde? Carimbada? Carimbada. Tem que ser utilizada só nisso, deve estar sendo acumulado. Cabo Frio, por exemplo, tem uma fortuna acumulada aí. E até hoje também não distribuiu um grão de arroz para os alunos. O Conselho de Alimentação Escolar está denunciando isso, inclusive, né? E os pais, inclusive, 2 mães que estavam no Conselho de Alimentação Escolar participaram, inclusive, de uma transmissão que o sindicato fez, uma live, e ainda foram ameaçadas pela prefeitura de serem processadas, porque elas estavam botando a boca no trombone sobre as coisas que estavam acontecendo, né, no município de Cabo Frio. Só lembrando aqui que o nome do grupo é Por Nossos Filhos. Exatamente. Eu peço desculpa aí por ter esquecido. Não, é só para pontuar que as mães estão participando, estão ouvindo a gente. Extremamente para vocês. A gente está na página do Facebook do sindicato, a transmissão que nós fizemos sobre isso, sobre a questão da merenda. Não, gente. O dinheiro é para merenda, não tem aula. Quantos alunos que a gente sabe que vão para a escola e que essa é a única refeição? Exatamente. Então, isso não é uma coisa... Essa é uma coisa que todo mundo sabe, se discute isso há tantos anos, é desumano, mais uma vez, mais uma atividade, você pensar o atraso para que essa alimentação chegue na casa dessas famílias. Sim, e as verbas batendo, essa é a questão, assim, as verbas federais carimbadas para isso, né? Quando a gente fala carimbada, para o ouvinte entender, né? São verbas que só podem ser usadas para isso. Ainda bem! Ainda bem, porque tem muito desvio, exatamente. E a verba bate na conta e a prefeitura não consegue se organizar para distribuir, por favor. Até a prefeitura de Búzios se organizou para distribuir cesta básica. Aquelas que apareceram, inclusive, lá, parece que no Jornal Nacional, né, em outros lugares, né, fantásticos, sobre verbas de gasto com milhares de cestas básicas, um número muito acima da população. Teve uma discussão sobre a proteína também, né? Tem uma proteína reservada nos freezers das escolas que também vão passar da validade e não encontraram um sistema que pudesse distribuir ela de alguma forma entre os alunos também. Algumas escolas estão já com estoque de alimentos, né? Assim, tem que ser doado, porque senão vai acabar estragando. Então, o Frio também passa por isso. Já era para ter feito isso há muito tempo, desde o início da pandemia. Não dá para entender tanto tempo e eles não conseguem chegar ao consenso. Aí ainda tem algum vereador que resolve, eu estou falando de municípios da nossa área de cobertura, a fazer uma lei para obrigar a distribuir o dinheiro, para distribuir os alimentos, para uma... Não precisaria de lei. Precisa de lei, gente. Já tem lei, né? Já existe. Eles não estão cumprindo. O dinheiro é para merenda, só pode ser para merenda. O aluno está em casa, ele tem direito a continuar se alimentando. Qual foi o resultado da reunião ontem? Teve uma reunião com o grupo escolar e tudo para decidir algumas decisões de enfrentamento a esse problema em Búzios. Em Búzios a gente fez fazendo um diálogo, todo Búzios como Cabo Frio, um diálogo bem forte com os pais responsáveis, com a associação de mães, né? E a gente fez um debate interessante, foi para esclarecer com relação ao trabalho remoto, né? Atividades remotas que estão sendo feitas, que estão, na verdade, aí nesse caso é uma coisa em comum também, né? Tanto na rede estadual, como em Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios, essas atividades remotas são atividades que não têm a menor condição de substituir aulas de verdade, serem contabilizadas como aula. Então, a gente estava explicando isso, né, debatendo, foi uma reunião aberta, qualquer pai, qualquer responsável, qualquer mãe poderia pegar lá o link que o sindicato só disponibilizou para ajudar, e
entrar na discussão, perguntar sobre tudo. Então, a gente fez uma discussão interessante e vamos fazer campanhas de conscientização da comunidade, tanto para poder aumentar a participação dos próprios responsáveis na sua associação, talvez formar uma associação, quem sabe, mas na sua organização, que é esse coletivo de mães que tem em Búzios, que é muito forte. Então, nós estamos tentando ajudar com que eles também se organizem, dar toda a estrutura que eles possam precisar, e na intenção de fazer atividades conjuntas. Então, nós vamos começar a fazer campanhas, inclusive na imprensa, campanhas tentando fazer o máximo possível os programas, como vocês deram sempre espaço para a gente, nem todo mundo dá todo esse espaço que vocês sempre deram, tentar dialogar com a população, explicando que essa atividade remota não pode ser contabilizada como não é o ensino à distância, não é o sistema EAD. Exatamente. No início, né, a gente sabe que as prefeituras e o governo federal também começavam a chamar de EAD durante a pandemia. Não é. Não pode, por que eles mudaram para ensino remoto? Porque a educação à distância tem uma regulamentação, inclusive, legal, né? Não pode ser para crianças. E aí mudaram o discurso para ensino remoto, que também, na verdade, eles querem fazer um EAD disfarçado, uma gambiarra, um puxadinho virtual, como o CEP chama, que é o quê? Fazer uma atividade qualquer, às vezes usar um telefone celular, como no caso de Arraial do Cabo, que é um absurdo, o telefone celular do profissional, né? E aí depois eles querem fazer uma avaliação para tentar constar aquilo como aprovação ou reprovação do aluno. Então, isso é um absurdo, sabe? Então, os pais e responsáveis estão sendo enganados, os alunos estão sendo enganados. Não há condição de se avaliar, de se ensinar remotamente para jovens da cidade. Não, ainda mais no sistema público, onde nós sabemos que a grande parte dos alunos não tem acesso à internet de qualidade. Não é porque você tem um celular que você consegue entrar no Facebook e no WhatsApp que você consegue ter uma aula remota na sua casa. Sim, a gente está vendo, no caso, por exemplo, de Búzios, né, tem uma plataforma. No início, a prefeitura disse que eram atividades complementares. Então, o sindicato, inclusive, nem teve muito problema no início, porque eles falaram que era uma atividade para poder complementar. O que é uma atividade complementar? Para que as pessoas possam entender. Aquela que não vai ser cobrada com aprovação e reprovação. O aluno está em casa, está estressado, está precisando de um aporte psicológico, inclusive, que as prefeituras ter condição de dar, que a gente não tem. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. A gente fala muito sobre isso. Hoje é um dia muito importante, onde a gente fala sobre o Setembro Amarelo, as dificuldades que a gente tem aí, o número de crianças, jovens e adolescentes com depressão, com tendências, né, ao suicídio, esses números têm aumentado consideravelmente. E cadê o apoio psicológico para tudo isso? Porque é um desafio, o tempo todo é um desafio. Você está em casa e tem que tentar se adequar a esses novos tempos. E como você disse aí, o ensino não pode ser remoto, porque não é dessa forma, não está dentro da lei para ser realmente um ensino EAD. E como é que fica a criança ali na frente de uma exigência que os pais fazem, que o sistema faz, e é uma pressão o tempo inteiro, e por exemplo, o Vitor estava falando sobre a pessoa tem acesso com o telefone ao Facebook, WhatsApp, isso não quer dizer. E quando tem, às vezes só tem um aparelho, mas tem 3, 4 filhos. Exatamente. Às vezes o sistema de internet dela é pré-pago, é só o celular que funciona, isso não tem sentido, como é que vai poder ter uma aula de ensino à distância? Sim, a gente não tem a menor condição de uma tela de 3 ou 4 polegadas, que é a realidade nossa, que é o telefone celular, fazer educação com isso. Simplesmente dar um telefone para a pessoa com uma banda larga que não existe, né? Muitas vezes é um acesso de, como você falou, no pré-pago, né? E como é que eu vou dizer que eu estou ensinando à distância? Olha que loucura isso. Né? Então, assim, é um desrespeito às famílias falar uma coisa dessa. Serve como complemento. Sim, né? Porque a gente precisa, esse contato nesse período de pandemia é importante. Então, no início, a Prefeitura de Búzios disse que seria complementar. Depois mudou de ideia. E está querendo começar a validar. Só que tem um problema grave também, né? Porque não tem nem Conselho Municipal de Educação em Búzios. É uma cidade que não tem Conselho Municipal, a Prefeitura desmantelou o Conselho Municipal há muito tempo, e estava tentando formar um conselho expresso, porque esse tipo de atividade tem que ser aprovado nos conselhos municipais. E aprova como se não tem conselho? Então, a Prefeitura de Búzios fez uma coisa absurda. Ela fez um sorteio, está querendo fazer um sorteio para decidir quem é o conselheiro do município. Então, as entidades não vão indicar, não vai ser eleito. Não quer receber conselho. Exatamente. E aí, assim, é uma coisa, a gente ir aqui, mas é uma coisa dramática, porque, assim, como é que eu vou criar um Conselho Municipal de Educação que, assim, inscreva-se no link e depois vamos sortear para ver quem vai ser conselheiro? A Prefeitura de Búzios parece realmente ter uma dificuldade muito grande com conselhos, né? De todos os tipos, né? Na verdade, eles... Meio ambiente e outros conselhos da cidade também. O de educação não é uma exceção, parece uma regra. Exatamente. Então, assim, há uma política pública realmente de não ter nenhum tipo de transparência. Nenhum. Vamos combinar. Eu sou conselheiro escolar, por exemplo, do Conselho
sou conselheiro do Conselho Municipal de Educação de Arraial do Cabo. A gente tem muita limitação, porque a prefeitura é a dona da caneta. Então, os conselhos eles têm uma parte da transparência de algo que poderia ser feito. E mesmo assim, as prefeituras não fazem. Quando o conselho existe, já é difícil demais, como no caso de Cabo Frio, como no caso de Arraial do Cabo, a prefeitura às vezes tem uma maioria no conselho, ou não quer prestar satisfação, ou quando presta satisfação, como foi o caso de Cabo Frio, queria fazer uma sessão fechada para discutir sobre trabalho remoto, depois foi obrigado a prestar esclarecimento também numa sessão aberta para a comunidade poder assistir, né? Então, assim, não ter o conselho em si não significa que ele é a salvação. Mas, nem ter, ou seja, nem sequer ter um espaço em que você preste conta de vez em quando, é um absurdo. Ainda mais fazer um conselho municipal por sorteio. Isso é uma coisa absurda. Vai ser isso, então? Vai ser uma aprovação generalizada? Todo mundo vai ser aprovado? Olha, não há... as prefeituras e secretarias municipais nunca admitem isso. Mas, assim, se eu tenho um aluno nessas condições, fazendo atividades remotas, né, que eu não tenho como aferir esse aluno, não tem como medir aprendizado com ele nessas condições, automaticamente também não vai ser aprovado. A lógica é essa. Então, acho que a tentativa desses municípios é dizer que não teve pandemia, nós conseguimos aí a fazer umas atividades e o ano 2020 passou como se nada tivesse acontecido. Então, essa é uma preocupação que a gente tem muito grande. Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo. São 3 municípios que estão fazendo atividades remotas, cada um pior que o outro. Isso demonstra a importância desse grupo de pais aí que se organizando e ajuda no controle social, né? Exatamente. Então, assim, é importantíssimo os responsáveis, é importantíssimo os alunos estarem ativos, organizados, participando da vida política e da vida da escola. Então, nesse momento agora, nós estamos tentando estimular o máximo possível que eles se organizem, porque eles são fundamentais serem protagonistas da escola nesse momento. Né? Do seu ensino, das verbas que deveriam estar chegando, né? Da alimentação escolar que não chega em alguns municípios, enfim, tudo isso é importante e eles são fundamentais nesse protagonismo. Qual é a saída, então? Para não perder o ano, ou é melhor perder o ano? Olha, a gente fez um debate ontem, inclusive, uma plenária unificada de todos os servidores aqui, nós vamos ter um conselho deliberativo no CEP, estadual, ou seja, todos os núcleos do CEP, os 40 municípios que o CEP abarca, mais a rede estadual, nós vamos fazer um conselho para debater questões pedagógicas agora. Então, claro que aqui em Cabo Frio nós já estamos debatendo há muito tempo, em função de todas essas agressões. O que a gente chegou no consenso? Fizemos uma plenária com 4 redes, sem nenhuma divergência. Qual é a nossa avaliação? Essas atividades têm que ser complementares. E ao término dessa pandemia, nós temos que sentar com honestidade com a comunidade escolar e ver, quando isso acabar, exatamente, quando houver segurança sanitária, quando houver vacina, enfim, como a coisa se resolver, nós vamos ter que ver o que a gente vai fazer. Se a gente vai desconsiderar esse ano e começar 2021, né, do zero, como se esse ano letivo não existisse, ou se a gente vai replanejar. O que seria isso? O Pedro II, por exemplo, fez um documento interessante. Eles optaram já, como eles não têm que ficar, não estão brigando com a reitoria o tempo todo sobre essa questão de atividade remota, não, fica de falar, bom, nós já decidimos que não vamos fazer. Nós vamos fazer complementar e com apoio psicológico aos alunos, se possível. O que a gente vai fazer? No ano de 2021, nós vamos replanejar, ou seja, vamos pegar esse conteúdo de 2020 e vamos replanejar 2021, até 2022, se for o caso, e fazer com que o aluno aprenda esse conteúdo de verdade. Dividir isso ao longo das séries que vem, para a gente poder ver esse conteúdo, replanejar, fazer mais rápido e tal, mas com qualidade possível. Isso vai causar um prejuízo. Sim, se a gente... prejuízo grande para esses alunos. Ou nós vamos desconsiderar o ano letivo, essa discussão a gente ainda não tem decidido, porque não sabe quando vai voltar, ou a gente vai ter que replanejar isso para frente e ver como é que esses conteúdos vão ser distribuídos nas próximas séries. É um prejuízo, perder o ano, é um prejuízo. Mas é um prejuízo muito grande fingir que eu aprendi. Exatamente. É o que a gente está tentando convencer, está conversando com os profissionais, com os pais, inclusive, alunos, inclusive, sobre isso. E uma outra gravidade, assim, no caso de voltando a Cabo Frio mais uma vez, Cabo Frio conseguiu inovar quanto a isso. Ele demitiu mais de 2.400 profissionais de educação, ou seja, metade da rede é contratada, foi demitido, e aí ele está fazendo uma atividade remota sem professor. Conseguiram inventar uma atividade remota. Ué, tem professor... Em escolas que você pega a grade de várias escolas, para as matérias e turmas, não tem professor. Eles vão agrupar as escolas para que um professor, uma equipe de chamados professores parceiros, a própria Secretaria de Educação, essa semana está postando atividade, né, para várias escolas. O professor, quem é que vai corrigir isso? Não tem professor para corrigir. Não se sabe. Eu vi, inclusive, algumas escolas na área rural que só tem a diretora. Sim, todo mundo foi demitido. Então não tem ninguém, não tem professor nenhum. E o que acontece? Essas atividades vão ser realizadas. Sempre vai postar qualquer coisa, o que eles chamam de professores parceiros, que nós não sabemos ao certo, né, como é que isso vai funcionar. Vai postar uma atividade qualquer. E o aluno vai, sei lá, responder essa atividade. Quem vai corrigir? Se metade da rede era de contratados.
Então, os contratados estão aí, precisando de trabalho, sem receber o auxílio emergencial, e uma atividade remota sem professor. Que também está meio mal explicado, porque começaram a fazer contratação. Tem já, olhando pelo site lá da Transparência, já dá para se observar que muitos estão sendo contratados. Não sei se contratados ou contratados, mas já fizeram uma contratação de quase 500 aí, Sim, mas ao longo desse período. Não da educação. Pois é, e aí? Quer dizer que não há realmente um diálogo com a população, porque o poder público tem que representar os interesses da coletividade e chegar a um consenso que é melhor para todo mundo. Fica difícil, muito difícil. A gente faz as perguntas aqui e não tem as respostas. É um desrespeito à imprensa, é um desrespeito aos sindicatos, é um desrespeito à população, aos pais, aos alunos. É lamentável. Ivo, lembrando que também ontem, citamos Arraial do Cabo algumas vezes, também vocês estiveram presencialmente lá em discussões em Arraial do Cabo também, outro município. Arraial do Cabo a gente tem feito discussões no Conselho Municipal de Educação, virtuais, e não tem uma dificuldade enorme de conversar com a Prefeitura e com a Secretaria de Educação. Não vai nem o Conselho Municipal de Educação, quanto mais o sindicato. Então, a gente tem atividades virtuais lá, foi o primeiro município da região a fazer, e assim, uma das piores formas possíveis, né? Eles estão obrigaram desde o início que os profissionais cedessem seu telefone celular pessoal, seu número pessoal, para a família poder entrar em contato. Então, o telefone do professor virou o telefone mais conhecido do bairro, né? Ele é obrigado a dar o telefone dele. Mas quantas turmas, quantos alunos, quantas famílias? Passar direto, entendeu? E assim, a gente chegou a pegar mensagens do tipo, né, de coordenação lá, de direção, falando, olha, se o pai der bom dia, tem que responder bom dia, senão eu vou cobrar de vocês isso. Que é isso? Está printado. Lembrando que aí, no situação remota, não tem horário para acabar, não tem horário para terminar, as aulas só as crianças, as pessoas podem ir a qualquer horário. Hora-aula, claro. Afinal, como é que é isso? É um serviço extra. Exatamente. E agora, a Arraial do Cabo comprou uma plataforma, né? E ontem tivemos sessão do Conselho Municipal de Educação, né? Fizemos uma pergunta, quanto é que custou a plataforma? R$1.100.000 praticamente. Foi? Exatamente. E a gente perguntou, e fomos fazer uma análise da plataforma, com vários profissionais. Ninguém consegue usar a plataforma, com vários problemas, várias dificuldades. E, pasmem, R$1.100.000 para uma plataforma que não é interativa, ou seja, o aluno não consegue postar nela para o pai, para o professor avaliar. Então, ele teria que continuar utilizando e-mail, ou celular, ou WhatsApp, para receber R$1.100.000. Vocês não perguntaram isso antes? Passou isso aonde? Por que vocês não trouxeram para cá para o Conselho Municipal para debater com a comunidade? Porque que tipo de plataforma utilizar para uma atividade complementar? Só o profissional de educação poderia dizer o que precisa para que isso funcionasse, né? Exatamente. O trâmite professor e aluno não pode ser quebrado. A resposta ontem dada pelo Conselho Municipal é de que, pela Prefeitura, quem estava na da SEMI lá, a secretária não aparece no Conselho, nunca apareceu, né? Desde que começou a pandemia, nunca veio. E quem estava lá disse, não, mas nós já estamos pedindo para que eles modifiquem a plataforma para passar a ser interativa. Eu falei, quer dizer que vocês pagaram R$1.100.000 uma plataforma que já não era interativa. Mas espera aí, como é que foi feito isso? Sem dispensa de licitação. Então, a gente pediu o contrato. Exatamente. Aí a gente pediu o contrato, perguntou por que foi essa dispensa, por que foi essa plataforma. Estado de calamidade pública. Exatamente. Vai até o fim do ano, é isso? Por enquanto, né? Pode ser que seja estendido. Né? Misericórdia. E aí nós pedimos para poder ver o contrato disso, porque dá para cancelar, porque o serviço está ruim demais. E a gente está tentando que a Prefeitura tenha esse tipo de transparência e faça para a gente comprar. Tem um comentário importante aqui, Augusto. O comentário da Denise Varenga, ela comenta assim, na ação vitoriosa do CEP, o Judiciário determinou 1.096 concursados ocupassem os cargos públicos. O advogado, que hoje é secretário de Educação, era o advogado da SEMI durante as negociações dessa chamada. Exatamente. A gente está aguardando que a Prefeitura faça uma nova chamada dos concursados de 2009. Olha só, olha o tempo de luta desses guerreiros aí, né, do sindicato, mas tem que enaltecer também não só a entidade sindical, mas também os profissionais que até hoje estão lá insistindo para tentar ser chamados, é um sonho de ser servidor público. E a gente tem ainda mais uma centena, talvez, aí, de profissionais que precisam ser chamados. Finaliza esse ano, né? O prazo judicial é em dezembro. A gente está sempre pressionando para que seja convocado antes, porque não chegar em dezembro, depois acionar a justiça, isso vai virar anos para brigar na justiça de novo. Então, a gente tem um acordo, e foi chamada uma última convocação, seria uma última convocação com os cargos que faltavam no final do ano passado, só que muitos já tinham desistido, muitos já têm outra matrícula, então sempre tem pessoas que não assumem as vagas. E desses que não assumiram, tem uma quantidade grande ainda
para poder ser novamente chamado. O secretário de Educação, quando conversamos no início do ano com ele, disse que tinha dúvidas sobre a legalidade de chamar novamente. Quer dizer, ele foi um dos que participou do acordo quando ele ainda era assessor da Secretaria de Educação, como advogado, e estava dificultando as coisas, e até agora não convocou. Então, a gente não sabe se eles vão cumprir esse acordo ou não. Sempre falamos, né, sempre nos nossos atos, manifestações do concurso 2009, de convocar, né, os concursados, que é direito deles. Parece até uma guerra, né? Parece que o profissional de educação é inimigo do governo e é visto dessa forma, não sei. Assim, é como se você, o sindicato o tempo inteiro só atrapalha, só prejudica, porque eles tomam atitudes que demonstram claramente isso. Olha, a gente tem uma situação tão difícil aqui no município de Cabo Frio, por exemplo. Nós entramos em greve em março, se não me engano, se me falha a memória, posso estar enganado, por falta de pagamento. De lá para cá, todos os meses atrasou o pagamento, todos os meses tinha alguém sem receber, todos os meses estava aposentado para semana atrasado, ou era perguntado, ou era readaptado, enfim, uma luta danada. E ao longo disso já veio problemas com trabalho remoto, já veio problemas a gente adicionou aí o debate na pauta da greve pela vida, porque eles foram convocados dessa forma, enfim, e cada vez tem mais problemas. E desconto também, né? Porque agora desconto dos grevistas. Exatamente, o CEP, inclusive, vai acionar o fundo de greve do sindicato para poder tentar repor, vai repor esses descontos emergencialmente, porque tentamos uma audiência essa semana e o secretário não queria receber, porque ele, numa audiência com 3 representantes do sindicato, 2 diretores e um advogado, ele queria definir que a comissão, quem que entrava da comissão, quem não entrava, porque como se ele fosse, né, da categoria e definisse os representantes da categoria. Então, não houve audiência, porque ele se recusou a receber a comissão do sindicato. Então, nesse meio tempo, para que os profissionais não fiquem sem resolver a questão do reembolso desse desconto, que nós achamos que é ilegal, consideramos ilegal, não tem nenhuma sentença judicial que defina isso, nós vamos usar o fundo de greve para reembolsar os trabalhadores, e vamos tentar aí, na pressão, voltar a tentar negociar com a prefeitura, com a Secretaria de Educação, que não quer receber mais o sindicato. Justamente. São tantos temas, a gente fica pensando que tem tanta coisa para falar ainda, porque realmente não esgota, infelizmente, né? Nós não gostaríamos de estar nessa situação, mas não esgota os temas. A gente chegamos ao final para que possa dar continuidade. É um desrespeito enorme, readaptado, desrespeitado no pagamento, convocado na pandemia, assim, tem muita coisa. Então, assim, às vezes a gente até passa o espaço que tem, parece quando está aqui, alguns cobram, poxa, esqueceu de falar de uma tal coisa, esqueceu de falar, porque são muitos problemas. Né, são muitos problemas, e o sindicato está diariamente envolvido nisso. Né? Claro que tem uma diretoria, tem umas pessoas que estão se dividindo para fazer atividade, enquanto um está aqui dando entrevista para vocês, tem um espaço importantíssimo, outros estão fazendo outras atividades. Essa é a importância da organização, né, sindical. Exatamente. E aí a gente vai pontuando outros temas e assuntos para voltar aqui a destacar no nosso programa. Tá bom? Espero que da próxima venha por vitórias, né, que muitos desses problemas. A gente está conseguindo judicialmente algumas vitórias e estamos também alguns avanços aos pouquinhos, mas está difícil. Obrigado, Augusto. Eu agradeço mais uma vez vocês, e o espaço é fundamental, porque quanto mais puder esclarecer a população, isso é enormemente importante para o governo. Então, finalizamos aqui o Frente a Frente na Estação, a parceria da 74 FM e a Prensa de Babel, com Augusto Rosa, que é um dos diretores do CEP Lagos, o Sindicato dos Profissionais de Educação da região dos Lagos. Agora 10h51 na Estação.